E aí que vem a criação do AutoSec, para quem não conhece, né? Focado mais nessa linha do Security by Design, que é uma outra palavrinha bonita aí que o mercado gosta de usar, né? Porque fala realmente de desenvolver algo com segurança, né? Então, Horus nada mais é do que uma ferramenta desenvolvida pelo time de segurança, né? O time de security da ZUP, né? Que foca no processo de análise estática de código em busca de possíveis vulnerabilidades, certo? Então, ela foi desenvolvida pelo time da ZUP, né, olhando justamente para esse desafio e essa demanda que o mercado tem, né? E o legal de tudo é que essa é uma ferramenta open source, né? Cada vez mais a gente tem levado isso para o mercado, que quanto mais background tu tem em desenvolvimento de software, em linguagem de programação, entende como as coisas são construídas, mais sucesso tu vai ter se tu vir para a área de segurança, porque basicamente segurança é isso, né? Eu sei como funciona algo, e aí eu entendendo isso, eu começo a ser criativo, que seria o conceito do hacking, né? É eu ser criativo em cima daquele código e eu consigo explorar aquele código. Então, por isso é importante essas terminologias hoje. O hacking, não existe o hacking do mal, né? O hacking é tu ser criativo em cima de algo. Então, se eu sei que aquele código ele pode estar vulnerável, então eu exploro ele. Obviamente que a intenção dessa exploração depois ela pode ser ruim ou não, aí entra o que eu falei do atacante e assim por diante. Certo? Então, até para quem quiser vir para a área de segurança, tá aí a dica, certo? Então, que tipo de vantagem que tu teria vindo para a área de segurança, tem todas elas, tá? Então, que tipo de análise o Horus faz, tá? Então, ele trabalha numa premissa de análise SAST, né? Como eu falei, uma análise estática do código em si, né? Baseado como referência dentro da WASP Top 10, como eu tinha citado anteriormente. Então, ela suporta suporta, por exemplo, Java, Kotlin, .NET, Golang, Python, também trabalha com Terraform, entre outras, tá? Depois eu vou mostrar um pouco da documentação, ele já teve uma atualização nessa apresentação, mas eu vou mostrar para vocês depois na doc, certo? Beleza, ele também faz procura de vazamentos em cima de leaks, né? Os leaks são os famosos vazamentos que acontecem, né? Quando alguém vaza algum dado, alguma chave, alguma coisa assim. Então, em cima de certificados, chaves AWS, Google Cloud, chaves privadas e assim por diante. Porque muitas vezes é o que eu comento, né? Às vezes a gente tenta facilitar o processo de desenvolvimento e o que a gente faz? A gente coloca uma key, uma chave, a gente não se percebe e deixa algo dentro do nosso código e principalmente esse código acaba se tornando público, porque está no nosso GitHub e aí acontece o vazamento de dados. E aí vem uma dica aqui de quem trabalha com segurança da informação, né? A gente que trabalha na área de tanto de defesa quanto de ataque, então quando a gente faz muito processo ofensivo, né, que é o famoso Red Team Operation, né? Ou seja, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar que tenta explorar as falhas de uma determinada empresa, gera relatório para justamente acontecer as melhorias. Um dos principais pontos que a gente encontra de porta de entrada dentro das empresas é justamente esse ponto de vazamento de chaves e códigos expostos no GitHub, onde a gente coloca geralmente nossos projetos, porque a gente desenvolve, de novo, o código e às vezes por uma necessidade de rapidez, a gente acaba expondo o nosso dado lá dentro. Então, aqui vai uma outra dica de segurança, né, pensando nesse sentido. Legal, um outro tipo de análise que o Horus faz, ele trabalha com o processo de auditoria de dependências, tá? Então, ele vai fazer o processo de verificação de dependências de um determinado projeto, né, para encontrar alguma biblioteca possivelmente vulnerável, né? Já suporta aí, por exemplo, algumas bibliotecas, como está mostrando no slide aí, sobre JavaScript e Python. Importante ressaltar que ele não realiza a análise estática que ele faz nas dependências, ele não verifica por meio, ele trabalha com o processo de verificação por auditoria em si, tá? E eu ouvi dizer que isso está no roadmap aí, tá? Então, provavelmente esse disclaimer aqui, né, esse ponto de alerta, né, que ele provavelmente vai ter uma melhoria em cima de análise análise de dependência em si, tá? Mas isso é roadmap para o futuro, certo? Então, só para ficar esse gostinho aí para a galera, certo? Então, bacana. Como eu posso usar ou onde usar o AutoSec, né? Ele geralmente, ou a gente pode utilizar através de uma CLI, né, que é justamente uma console interativa ali que a gente pode utilizar, pensando mais nessa linha do desenvolvedor, né, ou da pessoa desenvolvedora, nesse sentido onde ele pode, de fato, realizar localmente, né, essa análise, né? E também a gente pode trabalhar com o Horus dentro de uma esteira de CI, né, pensando em CI/CD, né, ele pode ser aplicado como um passo dentro daquele ciclo de desenvolvimento seguro que a gente fala, né, seja na parte inicial, onde a pessoa desenvolvedora está envolvida, ou dentro da parte de esteira de CI, que é quase lá para o final, ele pode fazer parte, né, existe
essa aplicação onde o Horus também pode ser utilizado. Então, o ORSEC trabalha dentro disso. Como é que eu posso acompanhar e fazer acompanhamento de vulnerabilidades? A gente pensando, né, não somente em quem desenvolve algo, a gente pensou assim, putz, essa ferramenta ela vai trazer muita informação, mas eu preciso, através dessa informação, gerar uma melhoria em algum lugar, certo? Então, através disso foi criada o ORSEC Manager, justamente para que a gente possa ter visibilidade mais a nível de usuário, assim, né, para quem não mexe tanto assim com a CLI, né, que é a linha de comando, né, como a gente conhece bem, mas o manager principalmente para trazer aquela dashboard, a famosa dashboard boa que todos os nossos managers, tech leads, coordinators e todo mundo que a gente gosta, que a gente tem que prestar contas, né, gosta de ver a coisa bonitinha, colorida. Então, pensando nisso, é que a gente desenvolveu o ORSEC Manager, certo? E aí a gente consegue trabalhar com multi-tenants, gráfico de vulnerabilidades por repositório, por linguagem, né, por desenvolvedor, por criticidade e assim por diante, né? Consegue trabalhar com autorização por token e tudo mais, certo? Fazendo uma comparação com outras ferramentas, né? Então, de novo, aqui veio a pergunta, né, sobre a questão do SonarQube, né? Ou seja, o foco do Horus foi muito mais na pessoa desenvolvedora que trabalha diretamente com o CLI, tentando auxiliar principalmente quem está no dia a dia ali, porque como eu falei, né? Chega na quinta-feira, tem ali a tua daily e aí já tem um processo de aceleramento da tua squad, dentro da tua squad tem que acelerar a sprint, e aí tu precisa acelerar o processo de coding, né, e melhorar aquilo ali, e aí como é que tu precisa acelerar, velho, precisa entregar o negócio, né, e aí, então se tu tem uma ferramenta que está na tua máquina, tu consegue realizar, por exemplo, uma análise do teu código dentro de um VS Code, que eu não falei ainda, mas tem, depois eu vou demonstrar, que vai te auxiliar nesse processo, meu, é sensacional. Então, isso é um dos pontos fortes, né? Outra questão, como eu falei, multilinguagens, né? Nem sei se existe essa palavra, mas utilizar e trabalhar com várias línguas, né? Linguagens de programação, né? E tu tem principalmente uma velocidade grande no processo de análise, né? Uma performance maior, certo? Então, quem já está utilizando o ORSEC, para vocês saberem, a Zup utiliza, né? Isso é uma primícia nossa quando a gente constrói algo, né? Isso seja para o Reach, seja para o Beagle, seja para o Charlie, seja para o ORSEC, a gente primeiro utiliza, né, quebra bastante a cabeça, tenta melhorar ele, quando a gente realmente entende que está bom, a gente continua utilizando para continuar melhorando e abre para a comunidade. Então, a premissa nossa no desenvolvimento de um produto é utilizá-lo. O Itaú utiliza e a Vivo também utiliza, né, dentro de alguns projetos que eles têm também, certo? Então, quem está utilizando já utiliza aí, o Rich utiliza o Horus, né, o código do Charles, o próprio Horus usa para se analisar mesmo, né, para ver se não tem alguma coisa, entre alguns outros projetos que a gente tem trabalhado aí, certo? Então, a CLI, como eu falei, eu acho que eu vou ir mais para finalização aqui, a gente faz uma demo agora,